paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias comigo no livro do evangelista Marcos. Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Eu vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham, amém? Marcos 2, que diz assim: Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, neste momento em oração, mais uma vez, Senhor, para suplicar o Seu favor, em favor da minha vida, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu clamo, suplico o Teu favor nessa hora, te agradeço pela exposição da Tua palavra, te louvo, Pai, por tudo que és, por tudo que tem feito, Senhor, e peço, fala conosco mais uma vez neste culto hoje. Continue falando conosco, nós viemos para ouvir a Tua voz e pela Tua palavra nós queremos sair daqui, Senhor, fortificados por Ti, Senhor, porque a Tua palavra tem poder. Eu já estou com ela há algum tempo no meu coração. Nós fizemos um culto há um tempo atrás na casa do irmão Emerson, né? Grande parte da igreja foi lá e nós falamos dessa passagem em alguns momentos lá. Eu falei dessa passagem, o Samuel pregou sobre essa passagem, o pastor falou sobre essa passagem, nós falamos sobre essa passagem lá naquele culto em vários momentos diferentes. E o Senhor fala conosco de forma grandiosa nessa passagem, né? São muitos detalhes, muitas questões aqui nessa passagem. E a semana passada nós estávamos no culto de célula, na terça-feira, eu, o Gerry e a Aninha, e o Gerry pregou sobre essa passagem. E o Senhor foi trabalhando ela no meu coração. E quando ele olhou para mim e falou assim: você vai pregar? Eu disse: amém. E o Senhor foi trabalhando essa passagem no meu coração, né? E hoje eu pensava assim: será que nós se sentimos privilegiados? Você se sente privilegiado por a cada dia estar conhecendo cada dia mais o Senhor Jesus? Por a cada dia conhecer Ele, você se sente privilegiado por um dia ter sido alcançado por esse Jesus?
por ter o privilégio de poder caminhar com Ele, seguir a Ele, servir a Ele e conhecer a Ele a cada dia. Porque é um privilégio, irmãos. É um privilégio estarmos com Jesus, porque cada dia que a gente conhece Ele, a gente vai se conhecendo. Cada dia que a gente conhece Ele, Ele vai nos transformando. E é maravilhoso podermos estar numa nação em que podemos adorar o Senhor Jesus, podemos falar dEle, podemos testemunhar sobre Ele, podemos testificar dEle em nossa vida. Em qualquer coisa que a gente faça, a gente pode testificar, testemunhar desse Jesus, e é maravilhoso, porque aqui nós podemos buscar a Ele, nós podemos aprender dEle, nós podemos buscar a Sua palavra, nós podemos vir aqui louvar a Ele, nós podemos falar dEle, pessoas podem conhecer a Ele através da nossa vida, pessoas podem ver Ele através da nossa vida, e isso é maravilhoso, porque tem nações que não podem, tem nações que não podem mais, tem nações que não podem, que falar de Jesus, você se opõe, você é perseguido, você é morto. Então, se você nunca se sentiu ou nunca pensou nisso, sinta-se privilegiado hoje. Saia daqui privilegiado por um dia ter sido alcançado por esse Jesus, por um dia poder falar e testificar de Jesus na sua vida, porque é maravilhoso ter um companheiro assim, como Jesus, que onde a gente está, em qualquer coisa que nós possamos fazer, nós estamos com Ele, nós temos o Espírito Santo conosco, nós estamos sempre acompanhados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente tem que se sentir privilegiado por isso, tem que se sentir abençoado e muito feliz por isso, porque qualquer coisa que a gente venha passar, Ele está conosco. Em qualquer lugar, qualquer coisa do nosso dia a dia, Ele está conosco e nós podemos fazer isso livremente. Então que a gente se sinta privilegiado por isso, né? E nessa passagem aqui a gente vê um Jesus que teve autoridade ali para perdoar pecados, mas Jesus que tinha autoridade em tudo que fazia. Jesus tinha autoridade para pregar a palavra. Jesus ensinava com autoridade. Jesus praticava milagres, prodígios e maravilha, porque Jesus tinha autoridade para tudo isso. E aonde Jesus estava, a multidão se achegava. Ia crescendo muito a popularidade de Jesus, e aonde Jesus passava, com toda essa autoridade que Jesus tinha, aonde Jesus passava, a multidão se aproximavam os seguidores, se aproximavam os que estavam conhecendo Jesus, se aproximavam os que gostavam de Jesus, mas também se aproximavam os opositores de Jesus. Então, onde Jesus estava, tinha uma multidão. E olha que interessante, onde quer que a gente vá, a gente pode estar junto à multidão. Então, pessoas que vão ver Jesus em nós e vão gostar de nós, pessoas que vão se opor a nós, pessoas que não vão acreditar em nós, pessoas que vão conhecer e amar Jesus através de nós. Então, olha que lindo, ali onde Jesus estava e hoje Jesus está conosco. Então, onde a gente vai, então sinta-se privilegiado por caminhar com Jesus. Porque em você, através de Jesus, tem autoridade. E às vezes você vai falar de Jesus com autoridade. E pessoas vão conhecer Jesus através de você pela autoridade. E isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Um dia essa pessoa que nós somos aí esquecidas, à margem da sociedade, o Fernando tem falado aqui muito de vício, de testemunho, de resgate, de restauração. E isso só quem faz é Jesus, pela autoridade que Jesus tem. E isso é maravilhoso, né? Então Jesus ficou conhecido e a popularidade de Jesus foi aumentando e a multidão cada vez mais se aproximando, e onde Jesus estava, a multidão estava, mas ele sempre tinha ali uma multidão, pessoas rodeadas sobre ele, né? A gente vê em outra passagem sobre a mulher do fluxo de sangue, ela não conseguia chegar até Jesus, por quê? Porque tinha uma multidão que apertava, mas mesmo assim, pessoas de fé conseguem chegar até Jesus, né? Não importa a forma que seja, pessoas de fé
conseguem chegar até Jesus. Então, se eu posso pôr um tema hoje nessa mensagem, é que nós sejamos homens de fé, mulheres e homens de fé que se achegam até Jesus. E aí Jesus muda a história. A mulher do fluxo de sangue tinha todos os motivos para não ir até Jesus. Ela já estava, talvez, com a fé bem pequenininha, já tinha perdido tudo, já tinha feito de tudo. E no estado em que ela se encontrava, ela seria uma pessoa tida como uma pessoa imunda, impura. Todos os irmãos já sabem, são passagens muito conhecidas, mas ela, mesmo com a pequenina fé, sabe-se lá se era pequenina, porque a Bíblia não fala, mas eu faço uma alusão a isso, porque ela já tinha procurado tudo e a última coisa que ela fez foi isso, né? Mas não importa, aonde Jesus está tem uma multidão, mas quando nós somos pessoas de fé, a multidão não é um obstáculo para essas pessoas, a multidão não pode ser um obstáculo para nós. E nessa passagem, o Senhor fala isso comigo. A primeira era sobre a autoridade de Jesus, o primeiro ponto. Jesus tem autoridade para fazer todas as coisas. Todas as coisas. O segundo ponto que eu quero deixar aqui é que pessoas de fé, amigos de fé, não veem obstáculos. Aqueles homens carregavam um paralítico com uma maca, porque eles conheciam Jesus. De que forma eles conheciam? Eu não sei, mas acredito que de uma forma que eles criam muito em Jesus. Porque eles sabiam que aquele homem, pela deficiência física dele, tinha alguém que podia curá-lo. E quando nós somos pessoas de fé, não há obstáculo que pare a gente. A multidão, a casa cheia, não tinha como se chegar perto de Jesus, mas eles não viram uma forma daquilo parar eles. E que a gente saia daqui essa noite assim. As coisas podem estar muito difíceis, mas que a gente que nós sejamos homens e mulheres de fé. Que nenhum obstáculo seja o suficiente para nos parar. Que nada venha nos parar na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida pessoal, sentimental, seja qual situação for, na nossa situação financeira, que a gente tenha fé, porque nós temos um Jesus, um Cristo cheio de autoridade para mudar a nossa situação, a situação de um amigo. Então, que nós sejamos pessoas de fé. E olha que lindo isso. O Senhor, Ele coloca muitas pessoas no nosso caminho. A gente vai ter pessoas no nosso trabalho, na escola, nós na academia, os vizinhos, na igreja, em qualquer lugar. Mas que a gente tenha essa identidade cristã de que nós somos amigos de fé. E isso é uma identidade cristã. Isso é a mensagem que nós carregamos. E que nós sejamos essa pessoa de fé, porque um dia alguém de fé trouxe você até Jesus. Um dia a oração de alguém de fé fez você se encontrar com Jesus. Um dia a oração de fé te trouxe até Jesus. Então que nós sejamos perseverantes em fé, porque a gente vem aqui, a gente ora, alguém tem um pedido de oração? Eu e a minha casa. Mas será que nós estamos orando com fé nesse Jesus que um dia nos resgatou? Que um dia nós tivemos alguns amigos de fé que nos trouxe até Jesus. Será que nós estamos sendo essa pessoa? A gente está orando, mas a gente está orando com essa fé, crendo que essas pessoas que a gente ora vão entrar por entre essas portas, vão ser alcançadas com Jesus, nem que elas não fiquem aqui, que elas congreguem em outro lugar, ou que elas vivam de uma outra forma, mas com a vida entregue aos pés de Jesus. Será que a gente visualiza, porque diz que a fé, nós temos fé naquilo que a gente não viu, mas será que a gente já visualizou? Você já visualizou aquela pessoa que você ora tanto entrando por aqui? Será que você já visualizou a cura daquela pessoa que você ora tanto para que ela seja curada?
Irmãs, e eu não estou falando de cura, como aqui na passagem, que o Senhor curou, mas o Senhor fez o que mais o paralítico precisava. Porque às vezes nós oramos por pessoas, e eu já disse isso aqui em alguma situação, eu tenho um filho autista, e eu oro pelo meu filho. E eu sei que o Senhor vai alcançar meu filho. E eu não oro para que o Senhor cure o meu filho do autismo, mas eu oro para que o Senhor alcance o meu filho e dê a ele o que ele precisa. É perdão dos pecados, é a vida restaurada, é o coração mudado, transformado, alcançado, é o amor dele por Jesus. É isso. Não é o que nós vemos, porque o que nós vemos é o que nós achamos. O que a pessoa que você ora precisa, só o Senhor sabe. Mas que você persevere nisso. A sua fé pode estar assim, uma pequenininha como um grão de mostarda. Semeia ela. Semeia, porque a semente pode ser a menor de todas as árvores, mas é que dá o fruto maior. É a que cresce e fica maior que todas. E assim deve ser a nossa fé. Ela é pequenininha, mas continua perseverando em fé. Continua orando, buscando em fé. E aquela pessoa que você tanto quer, ela vai entrar por entre essas portas, ela vai entrar lá no Parque São Lucas, Fernando. Nós vamos ver muitas pessoas sendo resgatadas, mas que a gente continue clamando, perseverando com fé. Que a gente seja amigos de fé, que a gente seja irmãos de fé, que a gente seja irmãos em comunhão, que a nossa comunhão seja a nossa fé, que a gente esteja junto para que muitas coisas aconteçam e que nada para nós, nenhuma multidão, nenhum telhado, assim como esses homens, seja um obstáculo que nos paralise. Porque a obra é muito grande, nós temos muito trabalho a fazer. E o nosso trabalho não é sobre coisas, não é sobre estarmos aqui, é sobre o reino. É sobre pessoas serem alcançadas, é sobre pessoas depois levantar com a sua maquinha e sair andando, livre para fazer o que o Senhor quer na vida dela, porque nós levamos a palavra, as pessoas são alcançadas, mas elas não estão presas a nós, elas não vão ficar aqui, muitas não vão ficar aqui, o Senhor vai levar para onde Ele quiser, porque o reino é dEle, é o nome dEle que vai ser glorificado. Então a fé vai muito além de eu fazer alguma coisa para que eu seja visto. A fé vai somente para que eu seja motivado por quem tem autoridade para fazer. E essa nossa motivação não pode ser nenhuma outra. Não existe motivação para estar na igreja, não existe motivação, a gente tem que motivar alguém para fazer algo, não. É o Espírito Santo que convence. E é isso, não há obstáculo nenhum. E aqueles homens, naquela época, as casas da Palestina, elas tinham um telhado reto e era fácil, né? Na verdade, assim, fácil no sentido assim, teria que subir, a pessoa poderia subir, mas imagine 4 pessoas subindo escadas, com mais uma pessoa carregando, colocando até o meio onde estava Jesus. Será que a gente faria isso? Ou a gente se paralisaria? Ah, não, vamos outra hora, nós vamos até o encontro de Jesus, porque hoje está muito difícil. Hoje está muito difícil, hoje a gente não vai conseguir nada aqui. Irmãos, um dia alguém de muita fé orou por nós. Alguém de muita fé orou para que nós estivéssemos aqui. Então, que nós sejamos esses amigos de fé, ou se um dia, ou se nós estivermos como esse paralítico, paralisado por algo, teremos muitos amigos de fé para nos reerguer novamente, nos colocar na posição novamente de em frente a Jesus, de encontro a Jesus, esse Jesus que tem autoridade para nos colocar de pé. E hoje, essa semana tem sido uma semana mais intensa, né? Eu e o Gé, a gente tem esses amigos, né, que impulsionam a gente, que colocam a gente em cada coisa, né? E o meu digníssimo esposo, ele tem me motivado muito a fazer uma graduação na academia, coisa que eu disse que eu não faria. Eu não vou fazer isso. Falava para a Ana, eu não vou.
Eu só vou treinar porque, assim, todas as mudanças que acontecem na nossa vida, e eu falo para ele, hoje eu já estou com um pezinho lá no 4,5, falta menos de 2 meses, e eu falo para ele, todas as mudanças que acontecem na nossa vida não é mais para um resultado. Eu não vou fazer isso para que aconteça aquilo, eu não vou fazer isso para que eu emagreça, eu não vou fazer isso. Não, é para a vida toda. Eu vou comer tal coisa porque tem o nutriente X, Y, Y, para a minha saúde. Eu vou fazer tal, não sei o que. Eu falo, Ana, eu só fico pesquisando os nutrientes agora. Para a minha saúde. Eu vou me movimentar para a minha saúde. E a gente tem feito isso. E hoje foi um dia, assim, atípico. E eu falei para a Ana, nada de ansiedade. Eu nem penso. Eu só durmo, acordo e vou. E eu não penso no que eu vou ter que fazer naquele dia. E hoje o dia era muito intenso. Eu tinha que subir, eu tinha que fazer uma corrida e subir de 3,3 km, né? E subir 20 vezes um escadão gigantesco. Para a graduação que eu estou indo, eu tinha que subir 20 vezes. E só eu e uma moça, só nós duas, que íamos fazer as mesmas coisas. A outra galera, tinha uma galera, mas eles iam fazer 10 escadões e a corrida. E alguns 5, né? Eu e ela era 20. E tinha uma outra moça que eu conheci lá, a Viviane, e a gente se aproximou, e eu gosto muito dessas duas moças lá, e a gente sempre conversa, eu sempre falo, e elas veem as coisas nossas da igreja, né? Então, eu sempre falo. E hoje eu achei interessante, porque ela só tinha que fazer 10. E ela falou, vou continuar com você. E a gente subia, descia, olhava para aquilo de novo, subia mais uma vez, descia, olhava para o escadão de novo. E ela foi indo comigo. Quando chegou nos 10 dela, ela falou assim, eu vou continuar com você. Eu falei, que legal, obrigada. E aí nós fomos. Gente, eu estava, pensa num pimentão. Eu comecei a ficar vermelha, 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 vermelha. E as pernas, quando chegava lá em cima, tremia, dava uma respirada. Que eu falei, eu acho que não estou com medo de ter que subir, eu estou com medo de cair na descida, porque assim, as pernas tremiam demais. E a gente ia. E aí chegou um momento que ela viu eu respirando muito fundo. Ela olhou para mim e falou assim, Dani, é a respiração? Eu falei, não, agora é as pernas, porque as minhas pernas estão tremendo muito. Ela falou assim, então não olha para as pernas, olha ali para o horizonte, pense em alguma coisa, olha lá, tira o foco, onde você quer chegar? E eu olhava assim para a avenida, um monte de casas, eu pensei comigo, é mesmo, eu quero chegar muito mais longe que isso. E aí, deu uma corridinha na descida e fomos. Daí ela falou assim, Dani, você não lembra de nenhum louvor? Começa a louvar aí. Lembra? Eu falei, meu pai, agora eu vou torturar a coitada. Além dela me ajudar, agora eu vou torturar ela. E aí nós fomos, e foi tão interessante, porque assim, ela pediu para eu cantar o quê? Um louvor. Porque ela sabe da minha vida com Cristo. Eu nunca precisei falar, mas hoje ela sabe da minha vida com Cristo. E ela falou, canta aí um louvor e vamos. E eu pensa, eu já canto mal respirando, imagina sem respiração. Meu pai, mas cantei a música todinha. E nós descemos. Quando chegou na 15ª subida, ela falou assim, Dani, agora eu vou parar. Quem vai com você? Aí o Jerry desceu comigo. Mas assim, irmãs, só da conversa dela, e ela tá do meu lado, fez toda a diferença. E aí, eu cantei, terminei de cantar a música, ela falou, nossa, essa eu não conheci. Gente, eu cantei o louvor inteiro. Meu pai, mas Deus é bom, né? E quando a gente desceu até o final, antes dela parar essa última volta, ela falou assim, olha só, olha tudo isso que você carrega. Você acha que um escadão vai te parar? Aí eu falei assim para ela,
Não sei se você conhece a palavra do Senhor, mas o Salmo 125:1 diz assim: aqueles que confiam no Senhor, e eu com esse meu jeito, né, já fui falando assim, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Eu falei, você crê nisso? Ela falou, nossa, estou toda arrepiada. E era só uma subida de uma escada. Então, por isso que eu falo, a nossa vida cristã não é só aqui dentro. Aqui é fácil a gente ser cristão, porque eu falo a paz do Senhor para agir, ela me dá a paz do Senhor, eu cumprimento bem o meu irmão, ele me cumprimenta, ele me trata bem. Mas não é só sobre isso. É sobre o que a gente é lá onde o Senhor nos envia. E aí eu falei para ela, e ela falou, nossa, estou toda arrepiada, mas agora eu vou parar. E ela parou, e eu prossegui, e aí a galera depois no final me ajudou a descer e subir a última, assim, foi muito bom. E eu acho que é isso que a gente aprende, porque ali era só um período do meu dia, era o começo do meu dia, mas eu saí de lá muito grata ao Senhor. Hoje era um daqueles dias que eu falo, como o amor do Senhor nos constrange. E a gente faz as coisas, uma simplicidade, às vezes parece uma coisa mais simples, mas a gente vê a mão de Deus, porque a cada hora que eu olhava para aquele escadão e subia, eu falava, Senhor, me leva mais uma vez. Eu falava, Espírito Santo, me leva mais um, me leva mais um. Podia ser uma coisa boba, mas aquilo fazia parte do que eu escolhi fazer naquele dia. E em qualquer situação que eu tiver, eu sei que Ele está comigo. Pode ser uma coisa só do meu físico, mas Ele não me deixou cair, não me deixou desistir. E eu segui mais um dia, e amanhã tem mais. E aí o Jair falou, nossa, você conseguiu fazer tudo isso sem dormir? Eu falei, não fala isso, porque eu não quero dar desculpa para mim. Não vamos falar sobre isso, porque eu não dormi a noite inteirinha essa noite, porque eu treinei ontem à noite, o sono não vinha, e eu não dormi a noite inteira, e eu fiquei a noite inteira acordada, mas em nenhum momento eu pensei de não ir. E eu acordo todos os dias assim aqui, quando a gente tem que vir para cá, ou quando a gente tem que pregar. Eu aprendi que é um privilégio servir o Senhor, e eu falo isso para Ele, Senhor, não deixa eu negar. Não deixa eu negar, mas esteja comigo, porque eu sei que é o Senhor que garante. Não deixa eu negar, é para falar do seu amor para alguém. Eu estou aqui, coloca a tua palavra, assim como o Senhor fez com Jeremias. Eu sempre penso nisso, Senhor, assim como o Senhor fez com Jeremias, coloca as tuas palavras na minha boca, porque eu não sei o que o meu amigo precisa, mas o Senhor sabe. Eu posso achar que é só a cura, que ele só precisa levantar, mas só o Senhor sabe o que paralisava a vida daquele homem. Será que era só deficiência física? Irmãos, o que o pecado faz com a gente? A Bíblia diz, a Bíblia faz uma alusão ao pecado como sendo uma lepra. A lepra, ela corroía ossos, músculos, ela deixava a pessoa deformada. Assim é o pecado na nossa vida. Só o Senhor sabia o que aquele homem precisava para falar, perdoados estão os teus pecados. Assim o Senhor fez conosco. Você acha que não é um privilégio a gente estar do lado de Jesus, poder falar dele e poder, numa simples subida de uma escada, como eu fiz hoje. E aí eu voltei no carro cantando a música de novo para o Jé e chorando demais. Por quê? Porque eu me senti muito feliz de poder falar do Senhor para alguém. Entende? E o Senhor vai fazer isso com a gente. Ele vai nos deixar a gente feliz por poder falar do amor dele, do perdão que um dia Ele nos deu. Hoje nós somos pecadores arrependidos, mas perdoados por Ele. Isso é tão lindo, porque quando o Senhor nos perdoa, a gente perdoa o outro. Quando o Senhor nos perdoou, a gente olha, quando o Senhor nos perdoou e quando o Senhor nos perdoa, como é mais fácil a gente perdoar o outro. Porque o perdão é uma atitude de amor. Quando a gente perdoa o outro, a gente se sente leve. A gente consegue amar o outro. A gente consegue olhar para o outro. A gente consegue ver aquela pessoa que a gente só tinha mágoa, que a gente não via. Quando a gente consegue perdoar, a gente enxerga ele como uma pessoa. A gente consegue mudar a nossa humanidade.
Eu acho que o que está faltando às vezes para nós é isso. Que o Senhor nos faça ser humanos, mais humanos, né? Capazes de enxergar o outro, capazes de enxergar e perdoar, enxergar com amor o outro. Então, é sobre sim a nossa fé, é sobre sim a gente se sentir amado, privilegiado por viver com Jesus, na verdade gratos, se sentir gratos por um dia ter sido resgatado, alcançado, ter a nossa vida restaurada, né, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente faz qualquer coisa, é porque um dia o Senhor nos encontrou e Ele vem mudando a nossa vida. Ele vem fazendo a gente conhecer Ele e a gente vai se conhecendo. Na verdade, a gente se desconhece, porque a gente vê algumas atitudes na gente, a gente fala, nossa Senhor, sem o Senhor eu jamais seria capaz de fazer isso. Alguns perdões liberados, algumas mudanças de atitude, sem essa fé, sem acreditar, sem crer em quem está conosco, sem crer na nossa identidade cristã que Ele nos deu, sem crer que o Espírito Santo está conosco e vai nos ajudando, vai nos moldando, o Senhor vai nos moldando aqui. Sem o Senhor é impossível acreditar nas mudanças nossas e nas dos outros, nas curas, nas transformações, nas restaurações. Então, que a gente um dia seja essa pessoa de fé que leve alguém para Jesus, sem pensar em nenhum dos obstáculos. É orar, ora mais. Ah, Senhor, mas eu oro, não vejo nada. Não tem problema, continua orando. Continua pedindo, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu quero ver Ele entrando aqui. Eu quero ver Ele entrando aqui, a gente glorificando o Senhor de pé. Eu quero ver, eu creio nisso. O Senhor falou muito comigo. Eu oro por muitas pessoas da minha família que não servem a Jesus. E às vezes eu penso, nossa Senhor, quanto mais eu oro, parece que o coração daquela pessoa é tão difícil de ser alcançado por Ti. Mas o Senhor falou muito comigo hoje. O Senhor, Ele faz todas as coisas. Ele tem autoridade para fazer todas as coisas. Alcançar aquela pessoa, perdoar ela dos seus pecados e colocá-la de pé. Porque para o Senhor nada é difícil. Não é difícil perdoar pecados. Não é difícil restaurar a saúde e colocar aquela pessoa de pé. Pode ser a situação mais difícil. Para o Senhor, não é. Então, que a gente seja essa pessoa de pé. E que a gente não se esqueça que um dia fomos um paralítico. Que a gente não se esqueça que um dia fomos um paralítico e tivemos os nossos pecados perdoados. E que para a gente hoje é muito mais fácil perdoar. E que seja mais fácil para nós todos os dias perdoar. Que a gente não faça as questões das coisas pequenininhas, porque para nós isso tem que ser muito maior. O propósito da nossa vida é muito maior que isso. Nós vamos fazer agora o encontro, agora dia 19 das mulheres, e eu sempre convido essas irmãs. Eu creio que um dia o Senhor vai trazer, né? Eu sempre convido e falo, a gente está conversando sobre alguma outra coisa. Eu falei, menina, a gente faz um trabalho lá na igreja. Eu faço um trabalho com as irmãs super bacana. Se você quiser, não tiver nada, assim, um compromisso, vai lá, é super legal, são só as irmãs. Poxa, um dia eu vou lá. Um dia eu vou lá. Eu só convido. Eu não sei do que elas precisam, mas o Senhor sabe. E a partir de hoje que a gente ore assim, para qualquer pessoa que a gente convidar, Senhor, o Senhor sabe o que ela precisa, eu não estou convidando ela em vão, traga ela para conhecer um pouquinho mais de Ti, traga ela para conhecer um pouquinho mais de Ti, e quando alguém conhece Jesus, a gente também conhece mais um pouquinho, porque sempre que alguém se achega a Jesus e nós tivemos essa participação, o Senhor muda alguma coisa na gente, o Senhor faz a gente olhar diferente.
O Senhor faz a gente seguir mais um pouquinho. O Senhor faz a gente deixar cada dia mais os obstáculos, que para nós talvez seriam obstáculos gigantescos, eles vão ficando cada dia um pouquinho menor. Um pouquinho menor. As coisas vão ficando mais fáceis. E é tudo sobre a pessoa de Jesus. Então, esse Jesus maravilhoso que perdoa pecados, né? E que mais sabe o que qualquer outra pessoa precisa. E que para Ele não há problema que vá paralisar. Não há multidão. O Senhor faz você chegar, independente de como seja. Eu acho que é o Senhor que acrescenta fé no nosso coração. Até para chegar, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como esses homens, que talvez... Como será que a Bíblia não fala sobre o paralítico, como ele vivia, qual era o tipo de sofrimento que ele tinha? A Bíblia só fala que ele era paralítico, impossibilitado de andar. Mas isso é só o que a Bíblia relata. Mas uma pessoa que é paralisada de andar tem um problema físico. Será que é só o problema físico que ela tem? O que será que nos paralisa? Porque nós não temos problemas físicos, alguns de nós, e tem coisa que nos paralisa. E o pecado é uma delas. O pecado corrói a nossa alma, a nossa vida. O pecado tratado como uma lepra, que deforma, que transforma, na verdade que transforma. E o pecado transforma o nosso caráter. Né? O pecado deforma a gente. O pecado deforma o nosso caráter, as nossas intenções. Se um dia nós tivermos intenções legítimas, cristãs, quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente entra em pecado, a gente vai sendo deformado. O nosso caráter vai sendo deformado. A gente vai mudando. O nosso brilho vai indo embora. As nossas atitudes já não são mais aquelas. Se é uma pessoa que sorriu, o sorriso dela já não é mais o mesmo. Porque o pecado nos deforma, na verdade, né? Mas que nada seja suficiente para nos paralisar e que hoje a gente saia daqui cada dia, cada momento mais cheio de fé, que nada nos paralise e que a gente tenha o desejo de estar cada dia mais juntinho do Senhor. Pecar, nós pecamos todos os dias, somos pecadores arrependidos, mas que a gente não viva em pecado, que a gente não tenha o desejo, que a gente se constranja cada hora que a gente for fazer alguma coisa que não seja do agrado do Senhor. Que o Senhor toque ao nosso coração para isso, que a gente não se sinta bem fazendo isso, que a gente não se agrade, que a gente tenha o desejo de agradar ao Senhor, que a gente tenha o desejo de ser pessoas melhores, cheias de fé, que a gente saiba que um dia fomos um paralítico e que hoje nós podemos ser uma pessoa cheia de Deus e de confiança para trazer alguém aos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Aleluia. Não é só mais um culto, irmãos. Eu tenho cada dia mais amado estar com vocês por causa disso. Não é só mais um culto.